E aí, galera, bom dia. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. O assunto da aula de hoje é novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O tema da aula de hoje é comunidade lusófona ou lusofonia. Vocês podem achar esse nome estranho, mas simplesmente é a comunidade de países que falam a língua portuguesa. Então vamos aqui, ó. Países falantes da língua portuguesa. Nós temos o Brasil, lógico, né? Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, né? Moçambique, já falei. E além desses países, maioria na África, né? Nós também temos regiões falantes da língua portuguesa, tá bom? Como, por exemplo, ó, Macau, que é uma região da China, uma região administrativa, e Goa, na Índia também, que é uma região, tá bom? Ambas regiões, elas tiveram colonização portuguesa, então por conta das origens, né, da colonização, elas têm esse povoado, né? Essas regiões que falam a língua portuguesa também, tá bom? Vamos lá. Nova reforma ortográfica, aspectos positivos. Então vamos aqui, vamos entender o que foi esse novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico, que entrou em vigor desde janeiro de 2009, gera polêmica entre gramáticos, escritores e professores de língua portuguesa. Segundo o Ministério da Educação, a medida deve facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico entre os países que falam português e também ampliar a divulgação do idioma e da licenciatura portuguesa. Dentre os aspectos positivos apontados pela nova reforma ortográfica, destacam-se ainda redução dos custos de produção e adaptação de livros, facilitação na aprendizagem da língua pelos estrangeiros, simplificação de algumas regras ortográficas. Nova reforma ortográfica, aspectos negativos. Todos que já possuem interiorizadas as normas gramaticais terão de aprender as novas regras. No meu caso, né? Porque quando eu terminei o ensino médio em 2009, então eu aprendi com a regra antiga, certo? E aí já começou o novo acordo ortográfico, então eu tive que me adaptar. Surgimento de dúvidas. É claro, né? Com o novo acordo ortográfico vão existir dúvidas. E adaptação de documentos e publicações. O novo acordo ortográfico não é o primeiro. A reforma é apenas ortográfica. Peculiares da língua portuguesa, a língua é viva e dinâmica. Ou seja, pessoal, não é a primeira vez que ocorre um acordo ortográfico entre os países que falam a língua portuguesa, tá bom? Essa reforma não vai mudar o modo como a gente fala, né? Como fico bem lembrado aqui, a reforma é apenas na escrita, algumas regrinhas que mudam, tá bom? Então o modo da gente falar vai continuar do mesmo jeito, certo? Mas é lógico que quando eu digo que a língua é viva e dinâmica, significa que com o passar do tempo a língua vai se transformando, vai passando por metamorfoses. Por transformações surgem novas expressões, expressões caem em desuso, deixam de ser utilizadas e assim por diante. Diferenças, né, das palavras em português. Brasil e Portugal, por exemplo. Ó, aqui são só algumas diferenças, mas vocês podem pausar o vídeo, tá bom? E ler todas. Mas só algumas aqui, ó. Por exemplo, time de futebol, aqui lá no final, ó. Em português eles falam equipa. Aqui em cima, arquivo de computador, lá eles chamam de ficheiro, né? Banheiro, lá eles chamam casa de banho, né? Já tive um aluno de Portugal, né? Que estudou comigo e ele falava, né? Professor, posso ir à casa de banho, né? Achava estranho nisso, né? Pois me acostumei. A forma celular, eles falam telemóvel. E é como eu estou dizendo, vocês podem pausar e ficar à vontade para ver todas essas curiosidades que existem, essas peculiaridades que existem na língua portuguesa. O alfabeto também mudou com esse novo acordo ortográfico, certo, pessoal? Então agora ele passa a ter 26 letras. Como assim, professor? É porque, se liga, o K, o W, o Y, a gente já usava. Só que oficialmente eles não faziam parte do alfabeto da língua portuguesa.
Então agora o alfabeto completo, né? Com as 26 letras, vem aí o K após o J, o W entre o V e o X e o Y antes do Z. Regras inversas entre paroxítonas e oxítonas. Então vamos lá. As regras inversas são assim. É porque a regra que se aplica às oxítonas não serve para as paroxítonas e vice-versa. Professor, explica melhor. Vamos lá. Quando as palavras elas forem oxítonas, o que são palavras oxítonas? Que tem a última sílaba mais forte, certo? Por exemplo, parabéns é a palavra oxítona, tem a última sílaba mais forte. Quando as palavras que são oxítonas terminarem em ao, as, e, oes, o, os, em ou ens, elas não têm acento. Como assim? Por exemplo, ó, parabéns. Parabéns termina em ens. Ela não tem acento. Por quê? Porque ela é uma oxítona terminada em ens. Tá bom? E ó, paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? Paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílaba mais forte. A penúltima sílaba mais forte. Então vamos lá, elas não vão receber acento, as paroxítonas, não vão receber acento as paroxítonas que terminarem com ao, as, el, es, o, os, em ou ens. Tá bom? E vice-versa aqui, ó. As palavras que terminam com L, com N, certo? Professor, me dá um exemplo aí, ó. Vamos lá, a palavra papel. A palavra papel, papel, é uma oxítona, não é isso? Sim, é uma oxítona. É uma oxítona que termina em L, não é isso? Papel. Então, é uma oxítona que termina em L, então não recebe acento. Estão vendo, ó, como a regra é simples? Agora, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, ela é uma oxítona, certo? Terminada em ens. Então, sim, ela vai receber acento. A palavra parabéns, ela tem acento. Beleza? Então, aí vocês podem imaginar, lembrar, né, das palavras e conferir aqui que vocês vão ver que a regrinha, certo? Ela funciona, tá bom? E que elas se excluem mutuamente entre oxítonas e paroxítonas, como o exemplo aqui que eu dei para facilitar para vocês, né? Da palavra papel e da palavra parabéns, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Acentos diferenciais. Professor, o que são acentos diferenciais? Acentos diferenciais é só para diferenciar uma palavra que, de um verbo, de um substantivo, tá bom? Que tem escrita igual, ó. Como era? Por exemplo, a palavra para, do verbo parar, ela tinha acento, tá bom? Ela tinha acento, agora ela não tem mais. Para, verbo, não tem mais acento. Beleza? Então, é uma regrinha que mudou. Ó, na nova regra, não se acentuam palavras paroxítonas que são homógrafas. Professor, o que são palavras paroxítonas? Que tem a penúltima sílaba mais forte. Por exemplo, para. Para, a sílaba mais forte é o pai, a penúltima sílaba mais forte. Professor, o que são palavras homógrafas? São palavras que têm significado, que têm escrita igual. Palavras que têm escrita igual, mas que podem ter significados diferentes. Tá bom? Então aí vocês têm aí, ó, como era e como é. Por exemplo, a palavra pelo, né? O pelo do cachorro é preto, por exemplo, né? Agora a palavra pelo, ela não tem mais acento, tá bom? E aí nós temos aqui embaixo, o acento diferencial permanece nos homógrafos, aí. Pode, terceira pessoa do singular do presente no indicativo. E pôde, terceira pessoa do pretérito perfeito no indicativo. Professor, por que que nesse caso aqui ainda permaneceu o acento em pôde e em pode não tem mais, sendo que são homógrafas? Por conta para a gente poder diferenciar, né? O tempo verbal, certo? A pessoa, o tempo verbal. Outro exemplo é por, de verbo, né? Pôr o livro em cima da mesa e por preposição. Por favor, me passa o livro. É isso? Os hiatos terminados em o, os hiatos que tem e, né, também. E os hiatos que tem o i e o u, certo? Eles não vão mais receber acento. Como assim, pessoal? Enjoo, voo, todas essas palavras tinham acento. Agora, ó, enjoo, voo, não tem mais acento. Creem, leem, tinha acento, né? Antes. Agora não tem mais. Creem, leem. Professor, mas eu ainda escrevo com acento. Tá escrevendo errado. Professor, mas eu vi no livro com acento. É porque esse livro é antigo, né? Foi escrito antes do acordo ortográfico. Agora, baiuca, feiura, tem o i e o u.
certo? Tem o hiato aí, né? Do I e o U, certo? Não se acentuam I e U tônicos nas palavras quando precedidos de ditongos, né? Os demais permanecem iguais. Ó, baiuca, boiuna, certo? Na verdade, que elas são ditongos, né? Elas são ditongos, né? Mas saúde não é, né? Ó, saúde, juízes, beleza? Então não se acentua mais, ó. Juízes, raízes, saúde, aí, tá bom? Elas ainda recebem a acentuação, beleza? Então, ó, repetindo, ó, como era? Juízes, raízes, saúde, elas tinham acento e ela permanece com acento. Juízes, raízes, saúde. Pô, professor, mas como assim? Você aqui tá dizendo aqui, ó, os não se acentuam I e U tônicos das palavras quando precisa de ditongo. Exatamente, galera. Ditongo. Ditongo é quando as vogais elas estão juntas. Mas se você prestar atenção aqui, ó. Juízes. Não tem, tem acento, porque juízes é hiato. Ó. O U e o I tá separado, ó. Raízes. É hiato, porque o A e o I estão separados, então recebe acento. Saúde é hiato. Tá bom? Então, se é hiato, recebe acento. Agora, quando for ditongo é que não tem. Ó, baiuca, boiuna e feiura são ditongos. O I e o U ficam juntos na mesma sílaba. Então, ditongo não recebe acento, hiato recebe acento. Então, agora sim ficou bem explicado. Então, novamente, só você pausar, certo? Quem quiser tirar o print, né, guardar esse arquivo no celular, no computador, tá bom? Para quando você tiver alguma dúvida. O trema simplesmente é quando a gente pronuncia U, né, em algumas palavras. Por exemplo, ó, aguentar, a gente pronuncia U, né? Tranquilo, a gente pronuncia U, do quilo, tranquilo. Então, para que servia o trema? O trema só servia para mostrar que esse U era pronunciado, tá bom? Então, essa pontuação, ela não tem mais, essa acentuação, ela não tem mais, tá bom? A não ser que seja nome de pessoas. Gisele Bündchen, né, por exemplo, tem aí Miller, né, essa palavra de origem alemã, né, aqui no Brasil tem o nome Miller, né, tem pessoas que se chamam Miller, né, ainda tem, porque é um nome pessoal, nome de pessoa. Caso contrário, não tem mais, tá bom? Então, ó, o trema, ele é eliminado em palavras portuguesas e aportuguesadas, mas mantidos em nomes próprios, estrangeiros, né, e seus derivados. Nomes próprios são nome de pessoas, tá bom? O hífen. Então, vamos lá, as regras agora. Vogais diferentes, sem hífen e se escreve juntas, por exemplo, autoescola. Vogais iguais com hífens, né, e com hífen é porque é separado, né, micro-ondas, tá bom? Quando for consoante diferente, não tem hífen, se escreve junta. Hipermercado. Consoantes iguais com hífen. Subbase. Então a regrinha aqui é como se dissesse que os opostos se atraem e os iguais se repelem. É como se fosse isso, tá bom? Em relação às vogais. Tipo, os iguais se repelem, que eu digo aqui, galera. Micro-ondas. Terminou com O, começou com O. O e O igual, então separa. Agora, se for diferente, é autoescola. Terminou com uma vogal, começou com outra vogal. Um é o O e o outro é o I. Então, diferente, né? Então, você junta, tá bom? Ainda falando sobre o hífen. Vogal mais consoante. Não tem hífen, se escreve junto. Semi-novo. Né? Tudo junto, semi-novo. Consoante mais vogal. Não tem hífen, escreve junto. Super interessante. Agora, quando é vogal mais a letra R ou S, né? Juntas com R ou S dobrada. Exatamente por conta do som, né? Ó. Antissocial, aí você junta e dobra, né? Para ficar o som forte do S. O mesmo se fosse com a palavra R. Observação, quando for um prefixo terminado em B, prefixo, galera, é aqueles afixos, aquela partícula que vem antes do radical, tá bom? Quando a palavra for composta por prefixos terminados em B, seguidos de B, H ou R, usa o hífen. Exemplo, professor, subbase, subhepático, ó, terminou com B, começou com B, terminou com B, terminou com B, sub, né, e começou com H, o hepático. E super-homem, né? São exemplos disso. Hífen continua sendo usado. Então vamos lá. Ele vai permanecer nas expressões além terra, ex-noivo, pós-doutorado, pré-requisito, recém-casado, sem terra, vice-presidente, né? Em palavras com os prefixos além, a quem, ex, pós, pré, pró, recém, sem e vice.
como a gente viu aqui em alguns exemplos. Então, nesses casos aí, ele vai continuar sendo usado, o hífen. O hífen continua também sendo usado, vamos lá. Em sufixos com palavras de origem tupi-guarani, tipo Açu, Guaçu, Mirim. Um exemplo, professor, Capinhaçu, Embu-Guaçu, Guajará, Mirim. Antigos nomes compostos ligados por termos de ligação, como preposição, conjunção, artigo, pronome, eles perdem o hífen. Por exemplo, pé de moleque, dia a dia, ponto e vírgula, quartas de final, pai de santo, lua de mel, mão de obra, cara de pau, pão de ló e pé de vento. Atenção! Os compostos com mais de 2 elementos só serão ligados com hífen se designarem animais ou plantas. Então, nós temos aqui pão de ló, ama de leite, mão de obra, pé de moleque, né? Bem te vi, pimenta do reino, cravo da Índia, peroba do campo. Os ditongos, como era, ó, quando era ditongo aberto, tinha hífen, né? Assembleia, plateia, né? Ó, agora, não se acentuam os ditongos abertos nas palavras paroxítonas. Agora, as palavras assembleia, plateia, ideia, colmeia, não tem mais acento. Professor, mas eu escrevi a ideia com acento. Tá errado, tá bom? Não tem mais acento. Então, reforçando aqui embaixo, ó, os acentos nos ditongos ei e oi permanecem nas palavras oxítonas. Oxítono é quando a última sílaba é mais forte. Professor, dá um exemplo. Herói, né? Anéis, dó. Nessas situações permanece porque são oxítonas. Se fosse paroxítonas, tira o acento, tá bom? Agora aqui a última regrinha, ó. O acento no ditongo aberto, o el, né, permanecem chapéu, véu, céu, ilhéu, bom? E também porque são oxítonas, né, a última sílaba. Em oxítonas permanecem, paroxítonas tira o acento, não tem mais. Utilidade do acento gráfico. Observe também a diferença na palavra, ó, também. Agora vamos comparando com as palavras fazem e pedem. Perceba que em semelhança todas terminam com em, né, pessoal? Outro exemplo, compare biquíni, agora com as palavras escrevi e rubi. Perceba que ambas têm a semelhança de terminarem com i. A diferença é que biquíni é paroxítona e escrevi e rubi são oxítonas. Então, o acento gráfico é usado apenas nas palavras de exceção, exatamente. Ou seja, a regra é que as palavras que terminem em elas não têm acento, como fazem, pedem, bebem, tá bom? Também tem acento porque é uma palavra de exceção. O normal é que as palavras que terminem em i não recebam acento, como escrevi, rubi, vi, tá bom? Mas quando ela recebe acento é porque é uma palavra de exceção, ou seja, ela foge à regra, o que a gente chama de uma palavra esdrúxula, como biquíni, tá bom? O normal é que as palavras terminem com i não tenham acento. Então, se ela tem acento, é porque é uma palavra esdrúxula, palavra que ela foge à regra. O padrão da língua portuguesa são as palavras paroxítonas, exatamente. Ou seja, na língua portuguesa, entre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, existem mais palavras paroxítonas, tá bom? Na língua portuguesa, a maioria das palavras são paroxítonas. Por quê? Porque o padrão, porque o normal é que a gente fale usando palavras paroxítonas, tá bom? As proparoxítonas são esdrúxulas, ou seja, todas são acentuadas, pois são exceção de pronúncia. Com certeza. Professor, todas são acentuadas? Todas são acentuadas. Toda e qualquer palavra proparoxítona que você imaginar, ela é acentuada. Ó, aqui no exemplo a gente tem fórmula, hábito e público. Interessante que se você tirar o acento, muda a palavra, mas ela continua existindo, ó. Formula, habito e publico. Perceba que a palavra ainda existe, né? Só mudou a significação. Certo? E com acento, fórmula, hábito e público. Toda e qualquer proparoxítona é acentuada. Vamos ver os exemplos que não estão aqui. A palavra médico. A palavra médico é acentuada, é uma proparoxítona. Paralelepípedo, proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Observação. As formas verbais que têm o acento tônico na raiz, com o U tônico precedidas das letras G ou Q e seguido de E ou I, perderam acento. Esses casos são pouco frequentes na língua portuguesa, apenas nas formas verbais de arguir e redarguir, que é um termo, né, que a gente mal usa, mas podem
consultar o dicionário sempre tiverem dúvida sobre alguma palavra. Então, ó, como era, né? E agora como é. Vou ler só a forma correta, né? Arguês, arguém, arguém, redarguês, redarguém. Tá bom? É a forma correta agora delas. Agora, o básico aqui da nossa aula, meio que o resumo, né, do que a gente viu hoje. O alfabeto agora, ele passa a ter 26 letras, incorporando as letras K, W e Y. A gente viu que o trema, ele deixa de existir na língua portuguesa, continua apenas em nomes próprios, não de pessoas, né? O acento agudo, ele desaparecerá nos ditongos abertos, né, como é e oi, bom? E em palavras como ideia, jiboia, né, não tem mais, beleza? Não tem mais esse acento. E nas palavras paroxítonas com i e u, tá bom? Quando precedentes de ditongo, em palavras como feiura. Então, nesses casos aí não tem mais acento. Em relação ao acento circunflexo, que a gente estudou, desaparecerá em palavras com duplo ou duplo i, né? Enjoo, voo, né? Com i também. Vêem, leem. A gente viu isso na aula de hoje. O acento diferencial. Não se usará mais acento diferencial, né? Para diferencial, para, quando ele for verbo, e o para de preposição. Ou até mesmo o pelo, né? Que é um substantivo, tá bom? Ou esse pelo, né, de verbo, e pelo preposição mais artigo. E o hífen desaparecerá em palavras em que o segundo elemento comece com R e S, como antirrábico e antissemita. A grafia passará a ser antirrábica e antissemita, né, junto, né, galera? Ó, dobra o R, dobra o S, não é isso? O hífen será mantido quando o prefixo terminar em R, como em interracial, beleza? Então, esse aí foi o nosso conteúdo. A gente vai encerrando a aula de hoje sobre o novo acordo ortográfico, tá bom? Então, agora a gente vai, na próxima aula, resolver o TD, né? Caso surja alguma dúvida, você vai lá e elabora o TD e resolve aí o TD, beleza? Tchau, tchau, até a próxima aula.